Gênesis 1, a criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia. E as trevas chamou noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, para separar águas de águas. E assim se fez. Chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. E a terra produziu. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus, para separar o dia da noite, para sinais, estações, dias e anos. Fez Deus o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas seres viventes, e voem as aves sobre a terra. Criou Deus os grandes animais marinhos, e todas as criaturas que se movem nas águas, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres viventes segundo a sua espécie. E assim se fez. Então disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. E viu Deus tudo quanto havia feito. E eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Livro aberto. Gênesis 2, o jardim e o homem. Assim foram concluídos os céus e a terra, e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado a obra que fizera, descansou no sétimo dia. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou. Esta é a origem dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia arbusto no campo, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover, nem havia homem para cultivar o solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, para os lados do oriente, e colocou ali o homem que havia formado. E fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E ordenou o Senhor Deus: de toda a árvore do jardim comerás-lhe. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E ordenou o Senhor Deus: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idoneia.
Então fez cair profundo sono sobre o homem. Tomou uma de suas costelas. E da costela formou a mulher. E a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos. E carne da minha carne. Por isso deixa o homem pai e mãe. E une-se a sua mulher. E tornam-se uma só carne. E estavam ambos nus. E não se envergonhavam.